Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, após a saída do Ricardo Sapinto aí, muitas notícias para nós torcedores vascaínos, né? O Vasco está à procura de um novo técnico, 2 nomes estariam aí mais dispostos a vir trabalhar no Vasco, estariam mais à frente. Vamos falar aqui muito aí desses 2 treinadores que podem vir para o Vasco. Também vamos falar de pessoas que podem vir para trabalhar na diretoria do Vasco. Um deles, ex-São Paulo, já está contratado. E o outro, muito conhecido pelo apreciador aí do futebol brasileiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo aí no inscreva-se. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Se inscreve aí. Vamos agora em busca de 140 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as notícias do Vascão e não perder nada aqui que a gente posta no nosso canal. Bom, pessoal, Jorge Salgado, que é o novo presidente aí do Vasco, já está começando aí a fazer a sua nova diretoria, a montar a sua nova diretoria aí para ir trabalhar no Vasco. Já tem um nome contratado, o Alexandre Pássaro, ex-diretor executivo do São Paulo, fechou aí com o Vasco e trabalhará no nosso clube aí na próxima gestão, nessa gestão aí do Jorge Salgado. Ele será o nosso novo diretor executivo de futebol e pode trabalhar junto aí com o Paulo Roberto Falcão, pessoal. O Jorge Salgado fez um convite aí ao ex-comentarista da Rede Globo, ex-jogador de futebol, cracaço de bola, ex-jogador aí do Internacional, da Seleção Brasileira, da Roma, grande ídolo aí do futebol brasileiro, pode vir trabalhar aí na diretoria do Vasco também e fazer junto aí com o Alexandre Pássaro, ser os diretores aí do Vasco, né? O Vasco que também sonha com a chegada do Rodrigo Caetano para ser o diretor de futebol do nosso clube, né? Pode ser que tenhamos aí esses 3 trabalhando juntos no Vasco, né? Fato é de que o Alexandre Pássaro é o único que está contratado fechadíssimo. Segundo várias informações, inclusive do Globoesporte.com, o Paulo Roberto Falcão está muito próximo aí de ser aí realmente mais um diretor executivo do Vasco e pode assinar contrato a qualquer momento com o nosso clube e vir trabalhar no Vasco. Rodrigo Caetano a gente sabe que é um profissional bem requisitado aí no mercado, né? Muitos times querem ele, inclusive o próprio São Paulo, né? Ex-time aí do Alexandre Pássaro, ainda fica na aguardo se ele irá ou não vir trabalhar no Vasco. Ele disse que tem um grande carinho pelo Vasco e que vai analisar sim essa possível proposta aí feita pelo Jorge Salgado a ele, e vamos aguardar os próximos dias para ver se vai ter uma definição ou não, se o Rodrigo Caetano vai trabalhar no Vasco também. Vale lembrar também o torcedor vascaíno que o André Mazzucco também não faz mais parte aí da diretoria do Vasco. Ele foi demitido juntamente aí com o Ricardo Sapinto. Está fora do Vasco, né, pessoal? A gente que trouxe essa informação ontem no nosso vídeo, antes mesmo dessa informação ser oficializada pelo Vasco, que o André Mazzucco poderia sair a qualquer momento do Vasco. Ele está fora, não é mais o diretor aí de futebol do nosso clube e essa vaga certamente ficará vaga e o Vasco segue aí procurando no mercado. Possivelmente, quem sabe, seja o Rodrigo Caetano. Bom, o Vasco também segue em busca aí de um técnico, né, após a demissão aí do técnico português Ricardo Sapinto. Devido aí aos péssimos resultados conquistados dentro de campo, o Vasco segue aí em busca de um treinador. E 2 nomes seguem aí bem fortes, né? Um principalmente, né, o do Zé Ricardo, né? Zé Ricardo está por detalhes aí para ser o novo técnico do Vasco. O outro nome que poderia vir chegar ao Vasco seria o do Vanderlei Luxemburgo. Ele que gravou um vídeo falando aí que não recebeu nenhum tipo de proposta do Vasco e diz estar 100% para trabalhar. Vamos acompanhar aí o que disse o Vanderlei Luxemburgo, um recado que ele gravou à torcida do Vasco. Olá, prazer falar com vocês. Uma notícia muito boa. Estive no médico hoje de manhã, ontem eu fiz exame e hoje às 11 horas da manhã estive no médico e estou totalmente liberado, 100% liberado para minhas atividades normais, de vida e profissional. Então, estou tranquilo. É só ter cuidado porque eu venho de uma doença muito pesada, então eu tenho que ter cuidado no que eu vou fazer, não me expor muito, mas estou totalmente curado, graças a Deus. Agradecer as pessoas que oraram por mim, que os amigos, os fãs, a todos que se interessaram pela minha recuperação, aos médicos, a todo mundo que participou disso aí. E a outra coisa que eu queria falar é um recado direto para a torcida do Vasco da Gama, que eu tenho um carinho muito grande, que as notícias estão saindo no Rio de Janeiro de que eu recebi convite do Vasco da Gama e disse não. Eu não posso dizer não se eu não recebi convite, ou sim. Eu não recebi nenhum convite do Vasco da Gama. Então eu não posso dizer não a quem não recebeu convite nenhum, tá? Então é uma mensagem de carinho à torcida do Vasco da Gama, porque
Eu tenho um carinho muito grande e eles têm um respeito muito grande por mim. Pois é, pessoal, está bem claro aí no vídeo que o Luxemburgo não recebeu nenhum convite do Vasco para vir trabalhar no Vasco. Também me pareceu bem claro que se chegar esse convite ele pode aceitar, não é, pessoal? Na minha opinião, seria muito melhor ter o Luxemburgo no Vasco do que o Zé Ricardo. Muitos querem o Zé Ricardo, mas o Luxemburgo, na minha opinião, é muito, infinitamente melhor. E sem falar na parte motivacional, que esses jogadores aí estão totalmente derrotados, né, pessoal? Você vê a cara dos jogadores, é a cara da derrota. São jogadores que já estão acostumados com a goleada. Isso não pode acontecer. O Vasco precisa aí trabalhar também o psicológico desses jogadores, porque o Vasco não pode cair para a segunda divisão. Será o fim da instituição caso o Vasco caia. Vai perder muita grana e com certeza vai passar por um processo de crise financeira mais ainda alarmante. Vai ser bem complicada a nossa situação aí se o Vasco for rebaixado e precisa de um choque de realidade, né? O Vasco não pode cair e esses jogadores têm que entender isso. E por isso eu contrataria o Luxemburgo. Além de ser um bom técnico, ele também tem esse fator motivacional. É só você entrar aí na Vasco TV e procurar os pós-jogos que o Vasco venceu na época que o Luxemburgo era técnico, né? A moral que ele dava para esses jogadores, né? Para jogar no Vasco tem que ter culhão, tem que ser macho, tem que isso, tem que aquilo. Isso mexia com os jogadores e o Vasco vencia jogos que não era favorito. O Vasco venceu o Internacional fora de casa, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, venceu vários jogos aí, jogos dificílimos. A gente esperava que o Vasco fosse goleado pela mulambada, tava naquele oba-oba, né? Os mulambos, e até o Ribamar e o Marco Júnior meteram um gol na mulambada, né, pessoal? Claro, não venceu, mas também não tomou a goleada que se esperava, né? Que eles contavam, que a mídia dizia que o Vasco iria ser goleado. Muito isso passa pelo trabalho aí do Luxemburgo. E o Vasco com certeza precisa aí de uma pessoa assim no seu comando. Eu não sou contra o nome do Zé Ricardo, na minha opinião seria um bom nome, mas o Luxemburgo se diz aí disposto. Mas na minha opinião, o Luxemburgo seria o melhor nome para assumir o Vasco. Deixa aí nos comentários se você prefere o Zé Ricardo ou o Vanderlei Luxemburgo, né? Na minha opinião, Luxemburgo aí sem dúvida nenhuma chegaria para ajudar em muito o Vasco. O Zé Ricardo que está sem trabalhar desde o final do ano passado, quando treinou, foi um tampão, meio que um tampão no Internacional. Treinou o Internacional em pouquíssimas partidas no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, para tentar beliscar uma vaguinha na Copa Libertadores, né? Ele conseguiu, mas logo na sequência foi demitido para a contratação do técnico argentino Kudê. E agora pode chegar aí ao Vasco nos mesmos moldes, né? Que chegou no Internacional no fim do Campeonato Brasileiro, somente para tentar ser um tampão, né? Porque eu não acredito que o Zé Ricardo, se ele não tiver bons resultados, ele permaneça no Vasco, caso seja contratado para a temporada aí 2021. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comentem o que você acha desses diretores executivos que podem vir trabalhar no Vasco. Um já está fechado, né? Alexandre Pássaro. Também podemos ter uma novidade, né? O Paulo Roberto Falcão, ex-técnico, ex-comentarista aí da Rede Globo e ex-jogador de futebol, pode chegar aí para trabalhar aí na diretoria do Vasco. E também o Rodrigo Caetano, que seria o grande sonho do torcedor vascaíno e também do Jorge Salgado. E também comentem aí sobre quem você quer que seja o técnico do Vasco. É isso aí, pessoal. Forte abraço, tamo junto. Saudações vascaínas a todos e vamos esperar aí ver se o Vasco vai definir logo essa parada de quem será o novo técnico. Tamo junto, forte abraço.